O tratamento medicamentoso da depressão é dividida em duas classes de medicamentos. A primeira são os inibidores da captura de monoaminas. Monoaminas são os neurotransmissores. Neurotransmissores como a dopamina, serotonina, noradrenalina. A outra classe são os inibidores da monoamino oxidase, que pode ser chamada só de MAO. Essa MAO é uma enzima responsável pela metabolização dessas monoaminas. E existem essas duas classes e eu vou falar melhor sobre cada uma delas, né? Começando por essa primeira aqui, que primeiro você precisa saber que essas monoaminas são produzidas por neurônios. Nessa imagem aqui é uma imagem de um neurônio noradrenérgico. Se ele é um neurônio noradrenérgico, então ele produz noradrenalina, né? Então o papel dele é produzir a noradrenalina, essa monoamina, que está aqui, é liberada na fenda sináptica e essa noradrenalina se liga aos receptores. Quando essa monoamina se liga aos receptores, aí causa os efeitos da noradrenalina. Mas se você perceber, existe essa outra seta, que é essa seta vermelha, que a noradrenalina ela está voltando para dentro do neurônio, né? Ela pega esse transportador de noradrenalina, de norepinefrina, e volta para dentro do neurônio. E esse processo de volta para o neurônio é chamado de recaptação, ou captura, né? Como está escrito aqui. Os inibidores da captura de monoaminas, o próprio nome aqui já explica mais ou menos como ela vai agir. Ela vai inibir que essa recaptação ocorra. Então tem esse transportador aqui de noradrenalina. Esses inibidores irão se ligar a esse transportador e eles irão bloquear a passagem de noradrenalina. Por isso que eles são inibidores, né? Eles vão inibir que esse transportador carregue noradrenalina para dentro do neurônio, tá? E quando ele faz esse processo, né, de recaptação da noradrenalina para dentro do neurônio, a concentração de noradrenalina aqui na fenda sináptica vai aumentar, porque essa noradrenalina não vai voltar mais para dentro do neurônio. E esses inibidores da captura de monoaminas irão fazer esse processo, e eles são divididos em três: em inibidores não seletivos, que eles são chamados de antidepressivos tricíclicos. E por que eles são chamados não seletivos? Porque vão existir dois receptores. Vão existir os receptores que irão bloquear a recaptação da noradrenalina e irão ter inibidores que irão bloquear a recaptação de serotonina. Serotonina vai ser 5-HT, tá? Então, todas as vezes que eu escrever 5-HT, ou você ler 5-HT, se refere à serotonina. Então, se eles não são seletivos, eles irão inibir a recaptura de noradrenalina e de serotonina. Se eles não são seletivos, então quer dizer que vão existir alguns inibidores que são seletivos. Vão ter os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que podem ser abreviados só por essas palavras aqui, só por essas letras. E eles são seletivos apenas para a serotonina. E vão ter os inibidores seletivos de noradrenalina, né, que também tem essa sigla aqui. E qual é a parte boa, né? Seria bom ele ser seletivo ou não ser seletivo. Então, quanto mais seletivo ele é, quanto melhor ele se ligar apenas a um receptor, ele vai causar menos efeitos colaterais. Então, resumindo, quanto mais seletivo ele for, vai ter menos efeitos colaterais. E a outra classe, que são os inibidores da monoaminoxidase, que eles vão inibir essa enzima, né? Que o que acontece? Os neurotransmissores, eles são recaptados normalmente, eles são levados para dentro do neurônio, e aqui dentro do neurônio
você vê aqui a noradrenalina, ela é metabolizada. E ela é metabolizada, né? Ela é destruída, ela é desmontada por uma enzima, que é a MAO, a monoaminoxidase, que é essa daqui, uma enzima mitocondrial. E esses inibidores da MAO irão fazer exatamente o que o nome diz. Eles vão inibir a atividade dessa enzima que é responsável por metabolizar, né, por desmontar essas monoaminas. E você pode ter percebido que há sempre uma preocupação na quantidade dessas monoaminas, né? Isso é porque existem as teorias da depressão, né, do que pode estar acontecendo dentro do organismo de uma pessoa que está com depressão. A primeira delas diz que a teoria das monoaminas diz que há uma quantidade menor de monoaminas esperadas em relação a uma pessoa que está saudável, né? A segunda teoria, que é a upregulation dos neuroreceptores, indica que esses receptores dessas monoaminas podem estar em menor quantidade ou que eles não estão regulados da forma certa. Terceira teoria fala da perda neuronal no hipocampo e no córtex pré-frontal, que são partes importantes do cérebro, né? O hipocampo, a parte relacionada aos sentimentos, à memória, e o córtex pré-frontal é a parte responsável pelo raciocínio, né? Pelo pensamento racional. Agora, falando um pouco mais detalhado sobre os antidepressivos tricíclicos, né, que eu falei para você, que são os antidepressivos não seletivos, né, que o mecanismo de ação deles, eles bloqueiam os transportadores responsáveis pela recaptação dos dois neurotransmissores, né, da serotonina e da noradrenalina, que vão estar na fenda sináptica. Né, como eles não são seletivos, eles bloqueiam a recaptação desses dois neurotransmissores agindo nos transportadores deles. Eu falei que eles vão inibir quando eles se ligam a esses transportadores e eles impedem que outros neurotransmissores passem aí, que outra serotonina, que outra noradrenalina passem por aí. Quando eles se ligam a esses transportadores, causa o efeito terapêutico desejado. Mas como eles não são seletivos, eles vão se ligar a outros receptores de outros neurônios, que são os muscarínicos, os receptores muscarínicos M1, histamínicos, que é o H1, e alfa-1, que são dos neurônios adrenérgicos, tá? E como eles vão se ligar a outros receptores, pela característica dele de não ser seletivo, eles vão causar efeitos adversos quando eles se ligam a esses outros receptores que não deveriam se ligar, né? Quando a pessoa vai tomar um antidepressivo, o ideal seria que só houvesse efeito terapêutico. Mas como a característica desse fármaco é não ser seletivo, ele se liga a outros receptores. Por isso, há efeitos adversos. Porque quando ele se liga a receptores muscarínicos M1, ele se liga a M1, os efeitos colaterais são boca seca, constipação, visão turva e a retenção urinária, né, que são os efeitos quando o receptor muscarínico ele é bloqueado. Então, os receptores histamínicos H1 causam a sedação e o ganho de peso. Esse ganho de peso está relacionado pelo aumento da fome quando ocorre um antihistamínico, né? Quando esse receptor histamínico ele é bloqueado. Quando o receptor alfa-1 ele é bloqueado, causa a hipotensão postural e a tontura. E também ao canal de sódio cardíaco que é bloqueado, que eleva os riscos de arritmias. Então, pessoas que são cardiopatas, por exemplo, não seria ideal que fosse prescrito para eles antidepressivos tricíclicos, né? Porque eles bloqueiam esse receptor que está relacionado ao canal do sódio cardíaco, né? Aumentando o risco de arritmias. Agora, as principais características da farmacocinética
é que eles são rapidamente absorvidos por via oral, eles se ligam fortemente à albumina e a metabolização desses fármacos ocorre no fígado por duas vias principais. A N-desmetilação, porque, por exemplo, esse fármaco aqui, a mitriptilina, é um exemplo desses tricíclicos, né, desses antidepressivos. Ele gera um metabólito, que é essa nortriptilina, e a segunda via de metabolização dele, ele sofre a hidroxilação. E a meia-vida total deles é geralmente longa, né, justamente porque alguns geram esses metabólitos, né, e a eliminação deles é pela urina. E essa tabela daqui indica a inibição da captura neuronal de noradrenalina e serotonina, né? Então, quanto mais cruzinhas tiver aqui, mais ele é seletivo para esse fármaco. Por exemplo, esse metabólito ativo, ele é mais seletivo para a captação de noradrenalina, enquanto que esse daqui vai ser menos seletivo para a captação de serotonina, em comparação com essa captação aqui, tá? Então esse fármaco aqui, que é muito conhecido, é um dos mais conhecidos dos tricíclicos, ele é seletivo para a captação desses dois neurotransmissores, da noradrenalina e da serotonina. Isso significa que a não seletividade dele é de forma constante, né? Quando a pessoa ingere por via oral a amitriptilina, a recaptação da noradrenalina e da serotonina vai ser bloqueada de forma praticamente igual, né? Então, quando a gente vê esse metabólito ativo, ele vai preferir inibir a recaptação de noradrenalina, porque ele vai inibir menos a recaptação de serotonina, tá? Agora falando sobre os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. O mecanismo de ação deles já é o próprio nome. Eles vão bloquear o transportador seletivo de serotonina. Esse SERT é o nome do transportador, né, responsável por trazer essa serotonina para dentro do neurônio. Então, a margem de segurança é maior quando se comparado aos ADTs. ADTs são os antidepressivos tricíclicos, que é o que a gente viu, agorinha que não são, né? Isso significa, por ele ser mais seletivo, que eles vão causar menos efeitos colaterais. E eles são indicados também para outros transtornos, né? Não somente para depressão, como também o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, o TOC, disfórico pré-menstrual e de estresse pós-traumático, tá? E os efeitos colaterais, né? Quando a gente estava falando sobre a seletividade deles, por ele ser mais seletivo, ele vai causar menos efeitos colaterais em relação aos fármacos que não são seletivos. Mas eles irão ainda causar efeitos colaterais, porque a serotonina, que irá aumentar a concentração dela aqui, quando ela é aumentada na região do córtex cerebral, há os efeitos desejáveis. Então, quando a serotonina é aumentada nessa área, nessa região específica do cérebro, os efeitos são desejáveis, né? Que a gente estava esperando. Mas quando a serotonina aumenta a concentração dela em outras regiões, vão ter então esses efeitos colaterais. E vão ter os efeitos gastrointestinais, que vão ser a causa da náusea, da diarreia, sexuais, que vai ser a disfunção erétil, a anorgasmia, baixa da libido, e também a insônia ou a sedação. Vai variar com qual droga que vai ser seletiva para a recaptação de serotonina que vai ser prescrita, tá? Os principais efeitos colaterais vão ser esses efeitos colaterais sexuais, tá? Que vai ser pelo aumento excessivo da serotonina, né? Nessas regiões relacionadas a esses efeitos sexuais.
e vão ter alguns riscos e precauções importantes nesses fármacos seletivos, que quando há a mistura de dois antidepressivos, os seletivos para recaptação de serotonina, quando são ingeridos juntos com inibidores da MAO, que é o outro antidepressivo que eu falei no início, causa a síndrome serotoninérgica, que os efeitos são tremor, hipertermia, colapso cardiovascular, que há chance sim de levar o paciente à morte. E tem também a interação medicamentosa, né, de alguns fármacos seletivos à serotonina, não são todos. Os principais são a fluoxetina, que inibem as enzimas do citocromo P450, e tem também esse outro fármaco que é a paroxetina, que também vai inibir essas enzimas do citocromo P450. E qual é o risco aqui? Quando esses dois fármacos, eles não precisam ser ingeridos juntos, né? Os dois vão causar esses efeitos aqui. Quando esses fármacos inibem as enzimas do citocromo P450, então o citocromo P450 não vai conseguir mais metabolizar outros fármacos, né? Porque a ação dele vai ser diminuída. Lembrando que o citocromo P450 é responsável pela metabolização de alguns fármacos, né? Como o metoprolol, por exemplo. Então, quando esses medicamentos inibem a ação dessas enzimas, então esses outros medicamentos que são metabolizados por essa enzima não vão ser metabolizados mais, né? Eles vão agir por mais tempo, que então vai causar interação medicamentosa com esses fármacos, né? Esses fármacos vão agir num tempo maior do que se devia, né? Causando efeitos indesejáveis. E a farmacocinética, né, desses fármacos seletivos, eles são bem absorvidos também por via oral. O início de ação dele é razoavelmente longo, tá? É de 2 a 4 semanas para que tenha todos os efeitos esperados. E a metabolização desses fármacos é via citocromo P450, tá? Então esses fármacos são metabolizados pelo citocromo P450. E a coisa importante que eu falei para vocês é que alguns desses fármacos inibem essa própria enzima, né? Inibem os citocromos P450, que é o risco de interações medicamentosas, né? E a meia-vida total desses fármacos são de 15 a 24 horas. E tem uma observação, que é a fluoxetina, que como a fluoxetina, eu falei nessa outra parte aqui, eles inibem o citocromo P450 e a própria fluoxetina, ela é metabolizada pelo citocromo P450, então ela inibe a atividade da própria enzima que metaboliza ela. E isso significa que o tempo de ação dela vai ser maior do que os outros fármacos, né? Então, por isso que a fluoxetina tem uma ação mais longa. Tem uma ação de 24 a 96 horas, né? E a eliminação desses fármacos são pela urina. E aqui está a seletividade desses fármacos, né? Os seletivos para a serotonina, né? 5-HT, são esses daqui em amarelo. Os não seletivos, esses três aqui, são os antidepressivos tricíclicos, né? Como a amitriptilina, o nome mais conhecido daqui. E vão ter também os seletivos para a noradrenalina, né? Que são esses daqui. Se eles são seletivos para a noradrenalina, significa que eles não bloqueiam os transportadores para a serotonina. Agora sobre os inibidores da monoamino-oxidase, ou pode ser escrito também dessa forma aqui, monoamino-oxidase, né, tudo junto. O mecanismo de ação deles, eles vão inibir a enzima monoamino-oxidase, que é a MAO, que é responsável por degradar neurotransmissores, como a serotonina, noradrenalina e a dopamina. E lembrando que essa MAO,
é dividida em duas, né? Essa MAO-A é responsável pela degradação da serotonina, noradrenalina e dopamina. A MAO-B, ela degrada principalmente a dopamina e a tiramina. Aí essa dopamina aqui, tem uma observação aqui, que geralmente é utilizada essa MAO-B, né, justamente para o tratamento do Parkinson. O que está causando o Parkinson seria a falta dessa dopamina. Então, para melhorar essa falta de dopamina, o interessante seria inibir essa enzima que é responsável pela metabolização, né, pela destruição da dopamina. E a classificação dos inibidores das monoaminoxidases são divididos em duas, né? Em imaus irreversíveis. Então isso significa que eles inibem irreversivelmente e de forma não seletiva. Isso significa que eles vão inibir a MAO-A e eles vão inibir a MAO-B. Então eles vão inibir essas duas MAO. E tem as imaus seletivas irreversíveis. Então, eles vão inibir seletivamente a MAO-A e vai ser de forma reversível. E tem uma precaução, no caso é da tiramina, que eu falei aqui no início, que essa tiramina vai estar presente em queijos curados, né, em embutidos, em vinhos, principalmente em queijos, né? Ela é degradada pela monoaminoxidase A, que é essa daqui. Como esses inibidores são responsáveis por inibir a ação dessa enzima, a MAO não vai estar mais atuando para inibir a quantidade de tiramina. A quantidade de tiramina vai aumentar e vão causar efeitos colaterais, como a crise hipertensiva. Então é importante que o paciente que está fazendo esse tratamento utilizando inibidores da monoaminoxidase, que ela tenha uma dieta que não tenha presente queijos curados, embutidos e vinhos, tá? Que pode acontecer essa interação, essa crise hipertensiva no paciente. Essas outras precauções também, uma delas eu já falei, que seria a utilização da junção, né, desses inibidores da MAO com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que nesse caso, quando eles são utilizados de forma junta, no mesmo tratamento, a quantidade de serotonina vai ser muito grande, causando uma síndrome serotoninérgica grave, né, que você já viu quais são os efeitos dela. E também tem outra precaução, que é no caso de utilizar esses inibidores da MAO junto com antidepressivos tricíclicos, que a utilização desses dois antidepressivos vai ter uma quantidade muito grande de noradrenalina e de serotonina, causando também a síndrome serotoninérgica e também crises hipertensivas, tá? E os efeitos colaterais, devido ao aumento da dopamina, da noradrenalina, terá a hipotensão ortostática, insônia, justamente pelo aumento do excesso, né, da noradrenalina, da dopamina. O aumento da serotonina e da noradrenalina contribui também para o aumento da agitação, da ansiedade, do ganho de peso, né, que está relacionado às alterações do apetite, a alterações do metabolismo e disfunção sexual, né, que seria pelo aumento da serotonina.